Olá, hoje vamos aprender sobre carboidratos. Os carboidratos, suas ocorrências e uso. Bom, eles servem como fonte de energia para humanos e animais. Essa energia é obtida a partir do catabolismo, um processo de quebra dos açúcares para ganhar energia na forma de ATP. Além disso, a partir da glicose, uma série de intermediários metabólicos podem ser supridos, como esqueletos carbônicos em aminoácidos, nucleotídeos e ácidos graxos. Essa energia obtida através dos carboidratos, dos açúcares, garante a manutenção da vida, como por exemplo para o funcionamento do cérebro. Os açúcares também são conhecidos como sacarídeos, ou seja, compostos que possuem vários grupos hidroxilas, além das funções orgânicas aldeído ou cetona. E a glicose é o monossacarídeo, um açúcar mais comum no mundo. E existem diversas formas para a gente representar a estrutura da glicose, E a gente chama de conformações. Sua forma cíclica pode ser representada pelas conformações de Fischer ou zigue-zague, e as suas formas cíclicas podem ser representadas nas conformações de Haworth ou cadeira. Os açúcares existem na natureza tanto na forma cíclica quanto acíclica. E aqui a gente vai ver dois exemplos de açúcares cíclicos, A sacarose, que é um disacarídeo composto por duas unidades monoméricas distintas de sacarídeos, tá? E ela é o nosso açúcar de mesa, extraído da cana-de-açúcar. E ela também é classificada como um oligosacarídeo, pois ela é composta por até 10 unidades de sacarídeos, nesse caso 2. E a celulose é outro açúcar muito conhecido. Ele está presente na parede celular dos vegetais e ele é classificado como um polissacarídeo porque ele é composto por milhares de unidades de sacarídeos, ou seja, mais que 10 sacarídeos. Nesse caso, a unidade monomérica que o constitui é a beta-glicose. Agora vamos aprender a classificação dos carboidratos. Os monossacarídeos podem ocorrer como polidroxialdeídos ou aldoses e polidroxicetonas ou cetoses. E na tabela 5 a gente vê que existem também outras formas de fazer essa nomenclatura, considerando que a quantidade de carbonos que possui o carboidrato. Por exemplo, se estamos falando de um carboidrato que contém a função aldeído e 4 átomos de carbono, ele receberá a nomenclatura aldotetrose. Agora, se estamos falando de um carboidrato que possui a função orgânica cetona e 5 átomos de carbono, ele receberá a nomenclatura cetopentose. Antigamente, os cientistas usavam a fórmula empírica CnH2ON para classificar os carboidratos. No entanto, hoje em dia essa fórmula não é mais utilizada porque a gente sabe que existem carboidratos que possuem outros elementos químicos como nitrogênio, fósforo ou enxofre. Mas essa fórmula empírica levou os cientistas a denominarem os carboidratos como hidratos de carbono e funcionava muitas vezes como, por exemplo, para a glicose, que é C6H12O6. Também é possível dar nomenclatura aos carboidratos considerando a sua estereoisomeria. Desta forma foi estabelecida a nomenclatura DL. Essa nomenclatura foi convencionada para o gliceraldeído, que é o menor aldose cujo nome não termina em -ose. Ela possui a função aldeído, por isso é aldose, com 3 átomos de carbono. Note que ele possui um carbono quiral. E por quê? Porque esse carbono possui 4 substituintes diferentes.
Um desses substituintes é a hidroxila. Então, convencionou-se que quando a hidroxila do gliceraldeído na projeção de Fischer estiver localizada para a direita, ele receberá a nomenclatura D de destrógeno. E quando essa hidroxila estiver na posição para a esquerda, na projeção de Fischer, o gliceraldeído receberia a nomenclatura L. Vale ressaltar que o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído são enantiômeros, que são estereisômeros cuja imagem são imagens especular um do outro, porém não sobreponíveis. Vale relembrar esses conceitos aí de estereoquímica. Desta forma, para nomear outras aldoses ou cetoses, basta seguir a nomenclatura DL convencionada para o gliceraldeído, né? E sempre se atentar para o carbono quiral de maior numeração. Aqui, nesse caso, estamos avaliando a aldotetrose. Aldo porque a função é aldeído, tetrose porque são 4 carbonos. Bom, esses 4 carbonos possuem 2 centros quirais, 2 carbonos quirais. Então, existe uma fórmula que vai me fornecer o número de estereisômeros que eu vou ter de acordo com a quantidade de carbonos quirais, que é 2 elevado a n vai ser igual ao número de estereisômeros. Nesse caso, temos o n igual a 2, portanto, temos 4 estereisômeros. E notem que a nomenclatura para esses estereisômeros foi dada considerando a posição da hidroxila no carbono quiral de maior numeração, que é o carbono 3 em cada um dos estereisômeros, tá? Desta forma, obtivemos a D-eritrose, hidroxila para a direita, L-eritrose, hidroxila para a esquerda. Estes são enantiômeros, pois são imagens especulares entre si, não sobreponíveis, e assim por diante. Bom, contudo, essa nomenclatura DL, ela não está relacionada com a rotação específica da molécula quiral, tá? Ela não garante que essa molécula desvie a luz plano polarizada para a direita ou para a esquerda. Um exemplo disso são as moléculas aqui de D-gliceraldeído e o ácido lático, tá? Ambas são D, possuem a hidroxila, né? A configuração desse carbono quiral, a hidroxila tá para a direita, por isso são D. Contudo, a rotação específica, né, é diferente. O gliceraldeído é positivo, desvia a luz plano polarizada para a direita, e o ácido lático é negativo, desvia a luz para a esquerda. Como a notação de Fischer é essencial para a nomenclatura DL, vamos relembrar como se constrói as projeções de Fischer. Bom, ela representa a molécula em conformação eclipsada e os grupos funcionais cetono-aldeído devem estar sempre representados na parte superior da cadeia. A representação das ligações na forma de cunhas fechadas para frente na direção do observador ou cunha tracejada para trás, distante dos olhos do observador, ajuda a visualizar a projeção de Fischer, que é dada como se estivesse plano, né, no papel. Os grupos verticais, né, então, encontram-se para trás e os grupos na horizontal estão para frente. A partir de agora, vamos exercitar classificando a estrutura da aldose a seguir como D ou L. Bom, inicialmente vemos que o grupo aldeído está na vertical, mas precisa estar para cima, né? Porque essa é a conformação correta na projeção de Fischer. Então, vamos girar essa molécula no plano do papel, segundo o ângulo de 180 graus, para levar o aldeído para a vertical na posição de cima. E aí, ele já encontra-se corretamente, basta passar para a forma plana, que é a projeção de Fischer, e classificá-lo como D, porque hidroxila encontra-se para a direita, portanto, ele é o D-gliceraldeído. A maioria dos carboidratos existem na natureza como hemiacetais cíclicos. Quando em solução, eles podem se interconverter e coexistir em equilíbrio. Contudo, observa-se que as formas acíclicas
elas estão em menor proporção do que as formas cíclicas. E estas também vão variar a proporção de acordo com a estabilidade do anel. Anéis maiores, como os piranosídicos de 6 membros, são menos tensionados, possuem menor tensão angular, por isso são mais estáveis, encontrados em maior proporção do que os anéis de 5 membros, também denominados furanoses ou furanosídicos. Aqui descobriremos como acontece essa interconversão entre as formas acíclicas e cíclicas e vice-versa. Tomando como exemplo a D-ribose, que está representada aqui na projeção de Fischer com a hidroxila para a direita, por isso D, né, semelhante à do gliceraldeído. Quando passarmos para a projeção de Haworth, notamos que essa hidroxila que estava para a direita fica para baixo nessa projeção. E por isso ela tem a nomenclatura, né, D. E também notamos que a projeção de Haworth coloca os carbonos do anel no mesmo plano. Porém, para eu ter como resultado da ciclização um anel furanosídico, eu preciso ter essa hidroxila do carbono 4 no plano do anel. Então, eu teria que rotacionar essa hidroxila, vou ter que rotacionar a ligação entre os carbonos 3 e 4 para deixar essa hidroxila no plano do anel, e desta forma ela vai conseguir promover o ataque nucleofílico da carbonila do aldeído e formar os hemiacetais cíclicos, que podem ser tanto beta ou alfa, pois as hidroxilas do carbono numérica podem estar para cima ou para baixo. Exemplo da interconversão para a forma piranosídica da D-ribose, ao passar da projeção de Fischer para a projeção de Haworth, observa-se que a hidroxila, né, ela já fica no plano do anel, então não há necessidade de rotacionar. Simplesmente ocorre a ciclização, neutralização e forma-se os anéis piranosídicos, né? Mistura de anéis, porque a hidroxila pode ficar do carbono numérico para cima ou para baixo. Para carboidratos cíclicos, existe mais uma classificação, tá? Necessária, pois nesse caso eles possuem mais um carbono quiral, que é o carbono anomérico. E aí, a configuração desse carbono precisa ser especificada. Vale ressaltar que o carbono anomérico é o carbono que deu origem, né, o carbono original do grupo funcional aldeído, nesse caso aqui, ou da cetona, tá? E como após a ciclização sua hidroxila fica para cima ou para baixo, é necessário especificar a posição desse grupo de hidroxila. Então, ela vai ser diferente de acordo com o carboidrato de origem. Se ele é da série D, como esse aqui, que contém a hidroxila, né, do centro quiral proveniente lá da projeção de Fischer, né, que era a hidroxila para o lado direito, né, aqui na projeção de Haworth, a série D vai ficar com a hidroxila do carbono do centro quiral de maior numeração para baixo. Então, ele é o D, ele é o dito carboidrato D. Se ele for o carboidrato D, a configuração do carbono anomérico será alfa, quando a hidroxila estiver para baixo, e beta, se a hidroxila do carbono numérico estiver para cima. Contudo, não podemos esquecer que se o carboidrato for da série L, né, ou seja, L, lá na projeção de Fischer, o carbono de maior numeração quiral, ele tinha hidroxila para a esquerda, e aí na forma cíclica, essa hidroxila acaba ficando para cima, ok? Então, se você vê que a hidroxila está para cima, o carboidrato é L, e a configuração do carbono anomérico, ela vai ser inversa, né? Então, aqui vai inverter. Se for para baixo,
vai ser beta, e se for para cima, vai ser alfa. Nas piranoses, apenas a hidroxila anomérica é axial. Todas as demais hidroxilas e outros substituintes estarão conectados na ligação equatorial quando trata-se da conformação mais estável para essas formas piranosídicas. Geralmente, na conformação cadeira, os grupos volumosos exercem menor efeito estérico na posição equatorial. O que isso quer dizer? A energia de Gibbs é menor, né, para a molécula se movimentar, vibrar, quando ela tem grupos volumosos na posição equatorial da conformação cadeira. Porém, as piranoses são uma exceção. Por quê? Porque seu carbono anomérico, né, geralmente tem uma hidroxila como substituinte, e essa hidroxila ela fica preferencialmente na posição alfa, né, para baixo, na posição axial, tá? Isso deve ser um efeito chamado efeito anomérico, que nós vamos aprender a seguir. Essa preferência de substituintes pela posição axial em anéis piranosídicos no carbono anomérico, ela é chamada de efeito anomérico. E geralmente ela acontece quando os substituintes do carbono anomérico possuem pares de elétrons não ligantes, como por exemplo esse substituinte aí que começa com o oxigênio da metoxila, que tem pares de elétrons não ligantes, ok? Mas o que seria esse efeito anomérico? Ele consiste numa estabilização devido a uma interação orbitalar construtiva, tá? Entre os orbitais do par de elétrons não ligante do oxigênio do ciclo com o orbital antiligante do carbono com oxigênio do substituinte em axial. Essa estabilização ela não ocorre quando o substituinte está na posição equatorial, porque o orbital antiligante não encontra-se no mesmo plano.